Bem, Daniel já entra aí para a gente adorar. Mas deixa eu completar então o que a gente começou. Tudo isso eu falei para você, todas essas coisas que nós conversamos, é para que você tenha um entendimento um pouco mais apurado acerca de como Deus, né, pensou as coisas. Deus, diferentemente da gente, ele programou tudo de caso pensado, como nós temos dito. Foi algo que ele pensou, refletiu, não é acidente de percurso. E por não se tratar de um acidente de percurso, você agora tem que entender, para a gente encerrar. Quem veio primeiro? A lei ou a graça? Essa é a pergunta final. Daniel, onde você foi, cara? Quem veio primeiro? A lei ou a graça? Quem veio primeiro? A lei ou a graça? Perceba que está todo A mundo. graça. Deixa eu ver. Quase todo mundo botou lei. 2-2, A graça. 3-2, 3-3, empatado. O trem está empatado. Vamos mais. 4-3 para a graça. 5-3. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que assim é saída pela esquerda. Bem, vamos pensar. A Bíblia, ela sempre se responde. Perceba 6-3. Perceba que Jesus ainda não havia sido 7-3. Já existia antes da lei. Materializado. Jesus não existia materializado, mas ele sempre foi quem ele é. Então, quando ele estava na eternidade com Deus, 7-4. Não, Charliane, estava indo tão bem. 8-4. A graça é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio de todas as coisas, a graça sempre foi a graça. A graça sempre foi Deus. A graça é Deus. Jesus é Deus. E aí a Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, antes que mundo fosse mundo, Jesus já havia sido sacrificado pelo próprio Deus. Não, a aplicação na terra foi primeira da lei. Não. Tudo que Deus criou foi a aplicação da graça, porque foi a graça quem fez, não foi a lei. A propósito, a lei é chamada, em Gálatas 3, do ministério da morte. E a graça é chamada do ministério do Espírito, o ministério da vida. Tudo é graça. Você respirar é graça. Você ter sido idealizado é graça. Você ter amanhecido vivo. Fala, Tietê Figueiredo, saudade, Suíça, um beijo. O fato de você estar respirando, o fato de você estar aqui recebendo, tudo isso é graça. E eu amo contar um texto, uma história. Davi chega de uma guerra com seus valentes. Davi, como todo mundo diz, teologicamente ele está no tempo da lei. E eu quero provar para você que o tempo para mim sempre foi da graça e nunca foi da lei.
teologicamente, nós dividimos o tempo. Mas para Deus, não. Lembre-se que sempre é Deus contando a história. Ele está abrindo o livro. Então, olha como eu aprendi a ler a Bíblia. Perceba que a Bíblia parece um funil, ó. Quando você abre assim, aqui dentro, bem no miolinho, aqui no meio, está escuro. Mas aqui na parte da frente está mais aberto. Então tem mais luz aqui. A Bíblia é como um funil. Aqui é escuro e aqui já está revelado. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Porque a cada manhã ela está se abrindo. Ela está se revelando e se mostrando. Então a graça é antes de todas as coisas. Um beijo, Jesus te abençoe, titia. A graça foi imolada antes da fundação do mundo. Antes. Quando Jesus foi crucificado, era só o cumprimento do que já havia sido ou acontecido na eternidade. Perceba que a história está sendo contada. Para quem? Para mim e para você. E para Deus. Já foi contada. Não, já foi contada, está tudo pronto. E aí eu quero usar um texto que um dia, acho que foi você, Dandan. Isaías 46, verso 10. Eu sei ele de cor, mas eu quero ler. Olha que lindo. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas ainda que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo aqui nesse texto, eu tenho anunciado o fim desde o início. Perceba que é como se Deus estivesse escrevendo a nossa história de trás para frente. Eu anuncio o fim desde o começo. E eu entendo que esse começo foi o começo da glória. E agora eu estou anunciando esse fim que começou na eternidade. Então o livro está se abrindo e cada dia mais se revelando. Falar da graça, para mim, é a coisa mais fora interplanetária que existe. Eu vi a Charliane escrevendo, o importante não é tanto que vamos acertar, mas o quanto vamos aprender. Perceba que o quanto que você aprende define o quanto você acerta. Segunda colocação é quem está ensinando. Não é o Murilo, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, pela pregação, pela palavra. Se eu estiver pregando algo de mim mesmo, não é pela palavra. Então não vem fé. Por isso eu sempre digo para Deus que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Deus é um ser moral, logo é a lei, porque a graça é mais e pode ser abandonada, conseguida por meio da fé, graça e santidade. Logo a lei para seres humanos cristãos, criação, pastor. Não. Deus não é um ser moral. É a religião que diz que Deus é moralista.
A grande verdade não é que Deus é moralista, é o contrário. É que Deus me ama tanto quanto Ele te ama, que Ele sabe que o pecado lhe faz mal. E isso não é ser moralista, isso é ser protetor. Se Deus fosse meramente moralista, ninguém aqui estaria salvo. Porque diz a Bíblia que a nossa moral, quando você vai para Mateus 6, quando Jesus vai fazer o sermão da montanha, ali é um sermão praticamente moral. Ele estava mostrando para o homem como o homem deveria viver. Perceba que não deu certo. Então Jesus teve que vir, viver, expor a graça a você, para que você decida como você quer viver. Ao seu modelo ou ao modelo dele. O modelo dele jamais vai ser um modelo moralista. Tem moral, mas não é um modelo moralista. Eu odeio toda palavra que termina com ismo, moralismo. Até o cristianismo é ruim quando você usa o ismo. Porque parece algo que só recebeu o nome, mas não tem funcionalidade. Porque se tivesse funcionando, o mundo não seria como é. Perceba que há uma diferença grande entre a igreja dos homens e a igreja de Deus. A igreja do Senhor. Eu vou falar já, Tássio. Ele ainda deixa? Não, ele sempre vai deixar você decidir. A questão é que quando tivermos o corpo incorruptível, nada mais pode nos corromper. Livre arbítrio. Eu creio só que uma pessoa teve livre arbítrio. Digo eu e não o Senhor, já disse logo. Uma pessoa teve o livre arbítrio. Quem, Dandan? Adão. Explique-se. Ué. Quer dizer, para mim todos têm livre-arbítrio, né? O senhor está dizendo que foi só um. Só um. Eu vou explicar. Por isso que eu estou falando. Jesus teve livre-arbítrio total. Ele poderia viver do jeito que ele quisesse. Mas ele escolheu viver como ele viveu. Por isso, a melhor tradução para mim, para cristianismo, é viver, ter o estilo de Jesus. Agora, escuta isso. Adão tinha pecado? Adão? Não. Não. Então, por que ele errou? Ele escolheu errar. Isso é livre-arbítrio. Você ser perfeito, não ter a inclinação para o mal. Ele só podia escolher o bem. Ele não tinha inclinação. Mas ele escolheu o mal. Então eu entendo hoje que esse livre-arbítrio, que é arbitrar sobre todas as coisas, hoje, para a gente, é o que eu chamo de livre agência, livre escolha. Mas é uma escolha tendenciosa, que é diferente do livre arbítrio. Não tem nada me empurrando para o mal ou para o bem.
nessa livre agência, ou nessa livre escolha, eu sou empurrado para o mal sempre. Porque a minha natureza tem uma inclinação para o mal. Como posso eu escolher o bem se a minha inclinação me leva para o mal? Aí é onde entra o Espírito Santo, te ativando nos dons e te dando os frutos do Espírito. Ele está falando da sua regeneração, para que você possa escolher o bem. Sem ele, todos nós escolheríamos sempre o mal. O livre-arbítrio é ser livre, como diz o nome, livre. Nós estamos livres agora, mas antes estávamos aprisionados ao pecado. Então, por estar aprisionado ao pecado, mas ainda não ter um corpo incorruptível, eu ainda escolho errado. Entende, Charliane? Jesus era santo e permaneceu santo, puro, imaculado. Nunca teve corrupção, nunca pecou, nunca teve ruga, mancha. Adão veio exatamente assim. Então, nós estamos nos tornando como o segundo Adão. Resumindo o que Jesus veio fazer na Terra. Nos devolver a forma original. Porque a forma original é sem a inclinação para o mal. É com a inclinação sempre para o bem. Quem se conforma, se deforma com a forma daquilo que ele se conformou. Como é que alguém escreve isso? Quem se conforma, se deforma com a forma daquilo que ele se conformou. Por isso, Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como culto santo, racional, santo e agradável a Deus, para que apresenteis o vosso corpo, o corpo. O que você apresenta, o corpo, de forma racional, lógica. O culto que você apresenta é pensado. Não é? Você não está ali no oba-oba, você está ali por uma decisão, por uma escolha. O corpo, ele tem que estar santo. Que corpo? O nosso. E por que ele está santo? Por causa do sangue. Se não fosse o sangue, ninguém aqui poderia sequer ceiar. Exato, Paty. Exato, exato. Perceba que o mundo quer te deformar se você se conforma com ele. Por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que tenhais, ou chegais, ou alcançais a mente de Cristo. O que Jesus faz não é mudar, é transformar. Abraço, Luizão. Tem gente que fala assim, Deus me mudou. Não, Deus não muda, Deus transforma. Porque mudar é pegar a Bíblia daqui e botar aqui. Mudei de lugar, não é isso.
Deus te transformou. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, nova criatura eu sou. Tem dois novos nessa frase. Um fala de algo 0 quilômetro e outro fala sobre um protótipo. Nós somos o protótipo do que haveremos de ser. Ainda não somos o que seremos, mas já somos por garantia de Jesus. Ainda não somos o que seremos, mas já somos por garantia de Jesus. Tetelestai, está consumado, está totalmente pago, não tem mais dívida, não tem mais nada, está quitado. O muro da inimizade caiu. Agora vocês são amigos do Pai. A graça. Eu tenho receio de tentar conceituar a graça, porque eu sempre acho que fica aquém do que ela é. Para as pessoas, a graça é um favor imerecido. É muito pouco para ele, né? Como conceituar a graça? Sabe o que eu penso? Impossível. Ainda que nós conceituemos a graça como um favor imerecido, é muito pouco para o que a graça é. Por isso, teremos surpresas quando estivermos todos na glória. A graça é o amor? É. A graça é Jesus? É. É a vida? É. Percebe que a graça, ela é tudo que tem em Deus. E pode ser que muitas vezes eu não conheço tudo que tem em Deus, então eu minimizo o que é a graça. É o que eu estou falando, Tássia. A graça é um favor de Deus. Sim, mas é muito pouco quando você diz que é um favor. Porque eu não estou falando de uma morte qualquer. Eu estou falando da morte do Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Eu estou falando da morte daquele que jamais viu corrupção. Eu estou falando da morte daquele que não podia e nem precisava sair da sua glória. Eu estou falando da morte daquele que se deu para a morte e não a morte o matou. Eu estou falando da morte daquele que morreu para que eu tivesse vida, daquele que se fez pobre para que eu fosse rico, para aquele que eu não tivesse uma vida miserável, mas de abundância. Que é a graça. Quem conceitua a graça limita. Eu já me esforcei de todos os jeitos para tentar conceituar a graça. Não tem como. O dia que eu conceituar a graça, eu tenho plena certeza que eu errei. O dia que eu conceituar Deus, eu tenho plena certeza que eu errei, que eu limitei quem Ele é. Por isso eu sempre digo, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Se eu fizer o caminho inverso, dá errado. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus também é amor. Ah, agora melhorou. Mas Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é força, Ele é poder, Ele é graça, Ele é alegria, Ele é vida, Ele eu sou. Sabe por que Ele não disse nada mais do que isso? Porque é questão de você conhecê-lo dia a dia. Aí Ele diz assim, Moisés, para não complicar muito, diga ao povo que eu sou, que eu somente sou. Aí eu estou entendendo aqui agora, ele falando comigo. Eu sou o que eu me revelo a você. Eu sou o que você enxerga em mim.
Por isso que vocês dizem que eu sou. Não o que eles dizem, mas vocês que andam comigo, que me buscam na madrugada, que têm me adorado na verdade, no Espírito. O que vocês dizem que eu sou? Senhor, eu tenho plena convicção que eu vou errar. Mas eu vou tentar dizer quem o Senhor é. Pai. Ele já se agradou, ele falou, me agradei, já gostei. Santo. Ele falou, só que faltou os outros 2 santos. É santo, santo, santo. Por quê? Porque no grego não tem o superlativo. E a propósito, eu não sou um, eu sou 3 em 1. Ainda que vocês não entendam, é santo, 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 santo. É uma dízima periódica. É algo interminável, é inalcançável, é indizível, como ele diria, inanarrável, inexplicável. É igual você falar que a graça é irresistível. Sei lá o que é isso. Eu só sei que quando eu olho para ele, eu não suporto. E só tem uma opção, cair no chão, me enrolar, berrar o nome dele. E dentro da nossa limitação humana, a palavra que mais se aproxima é santo. 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 Certa vez eu tentei começar uma oração e eu mandei mal. Aí eu falei assim para ele, querido Deus. Aí veio assim dentro de mim, sabe, você brigando com você mesmo. Falei, nossa, tu mandou mal demais. Querido Deus. Tanta coisa que é querida, né? Foi mal aí, Deus. Aí eu falei assim, maravilhoso Deus. Ele falou, ixi, menino hoje não está inspirado. Falar que Deus é maravilhoso é redundância, né? Aí ele virou e falou assim para mim, vamos simplificar, filho. Porque você vai passar o dia... Eu fiquei 20 minutos tentando dar um nome para ele durante essa oração. É real isso. Aí ele disse assim para mim, diga apenas que eu sou. Eu falei, era isso que eu estava tentando dizer em 20 minutos, Deus. Que o Senhor é. Mas diz também que eu era. Eu falei, isso, exatamente o que eu falei. Era. O Senhor é, era, e agora diga, filho. E sempre será. E isso, pai, que eu estou falando, sempre será. Ele falou exatamente. O que era, o que é e o que há de vir. Eu sendo. Eu para sempre sendo o que eu sou. Porque eu, o Senhor, não mudo. E o que eu disse para Moisés vale para hoje. Eu sou. O grande eu sou. Eu falei, uau. Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu e o Pai somos um. Acaso não sabeis, Filipe, que quem vê a mim vê ao Pai? Acaso não sabeis que quem lê os evangelhos, em especial os evangelhos, mas toda a palavra de Deus, acaso não sabeis quem eu sou? Eu sou o que te dei vida. Eu sou o seu start, o seu início, o seu princípio. E eu sou o seu amém, eu sou a confirmação, porque tanto querer quanto realizar vem de mim, não vem de você. Tem muitas coisas que a gente faz na vida que não dá certo porque ele não começou. Porque tanto querer quanto realizar vem dele.
E às vezes eu quero impor o meu querer, e aí eu realizo do meu jeito. O que darei eu ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele tem nos dado? Davi virou para Ornã na terra quando ele foi comprar o terreno para erguer o templo. Ornã vira para ele e diz: fica de graça. Aí ele falou: como posso dar eu algo para Deus que não me custe nada? Aí ele compra o terreno. Aí ele vai e diz assim: eu vou deixar uma graninha aqui para a gente levantar o templo. Nos dias de hoje equivaleria aproximadamente a 20 bilhões de reais. Uma graninha. Aí ele pede para que o povo participe disso, porque ele não queria fazer sozinho. Ele podia ter feito só, mas ele queria que todos fizessem parte daquela estrutura onde Deus estaria. Aí ele dá 20 bilhões. E o povo começa a trazer as coisas e não para mais de trazer, até que ele fala: para. Ele vira para Deus e diz assim, então. O povo dizendo, aclamando o nome dele, porque ele havia dado tanto. Aí ele falou: como posso eu ter te dado algo se tudo vem de ti? Como posso eu te dar ou ter te dado algo? É até estranho quando eu digo que eu estou dando a vida para ele. Como é que você pode dar algo de quem já é dono do que você diz que está dando? Por isso ele te deu o direito de livre escolha, para que você dê para ele a escolha certa. Mais do que tudo, é você escolher sempre ele. Seja livre para ser a escolha certa. Esses dias ele disse para mim, baseado numa conversa que eu tive com uma pessoa. Ela falou que estava perdida e eu falei que eu fui achado. Não fui eu que o encontrei, foi ele quem me encontrou. E isso caracteriza o quanto nós somos importantes para ele. Ele veio atrás de mim, não eu atrás dele. Mas tinha que ser eu que tinha que ir. Tinha que ser eu que tinha que me lançar, tinha que ser eu que... Aí ele falou: não, eu só estou cumprindo o que eu disse e o que eu sinto em relação a vocês. Não há sacrifício em amar a vocês. Só há sacrifício porque eu amei tanto, a tal ponto de morrer. E eu tive que morrer por um motivo. Vocês dizem que foi por causa do pecado. E eu digo que eu morri para que eu não pudesse passar uma eternidade sem vocês. Escreve aqui, por favor, isso. Eu tive que morrer para que eu não vivesse uma eternidade sem você. Eu falei: meu Deus. Porque o senhor não queria, não precisava, né? Não. Eu sou pleno. Eu tenho alegria. Eu sou a alegria. Eu sou a plenitude de todas as coisas. Eu sou tudo em todos. Eu me basto. A propósito, Deus não precisa da gente. Ele ama a gente, é diferente. Sou eu que preciso dele. Sou eu que preciso dele. A cada dia mais. A cada dia mais.
Será que dá para você entender isso? Que é você quem precisa de Deus e não Ele de você? Ele é pleno, você não. É Ele quem enche você. Ele já está cheio, Ele é pleno. Nós precisamos dele. Por isso muitos religiosos dizem que nós viemos aqui por causa da glória de Deus. E eu digo que foi por causa do amor dele. Porque ele já é dono de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, independente de eu dar para ele ou não. A propósito, não tem como roubar a glória de Deus, porque é dele. Como é que você tira algo da mão de Deus? Eu vim para adorá-lo. Aí ele diz assim, eu não quero adoração. Adoração eu tenho 24 horas por dia por anjos que cantam de forma perfeita e tocam como ninguém na terra toca. Eu quero adoradores. E todos os que se convertem são adoradores, mas nem todos os adoradores, eles conseguem me adorar em espírito e em verdade. Há uma distância entre ser adorador e conseguir adorá-lo em espírito e em verdade. Isso a gente falou semana passada. Não somos nós que geramos a atmosfera, o ambiente. É Ele que gera a atmosfera, o ambiente, é Ele que dá a palavra. A minha maior curtição é deixar fluir, faz do seu jeito. O seu jeito é sempre engraçado, é sempre bom. O seu jeito, Espírito Santo. É o seu jeito que é interessante, é o seu jeito que faz ser interessante, é o seu jeito que traz e atrai a atenção do teu povo. É o teu jeito. E você nisso? Eis-me aqui. Não passa disso, eis-me aqui. Mas que falsa modéstia, nenhuma. Porque eu já falei para vocês como é que eu subo para pregar. Quem não sabe, aprenda. 5 diarreias no dia antes de pregar. Verdade. E nunca me acostumei, nunca subi sem pânico. Mas também nunca subi sem ele. Enfrento os meus medos, os meus temores, as minhas rejeições. Mas eu vou. É um chamado, né? Ele te chamou para isso. Você não está aqui na madrugada perdendo seu tempo. Você está aqui na madrugada ganhando seu tempo. Porque existe um tempo que foi consumido, mas existe um tempo que foi restituído. Sabe quando nós somos restituídos? Quando nós recebemos mais dele e o conhecemos mais. Quanto mais o conheço, mais eu sou restituído. A graça sempre vai ser mais importante que a lei, que era o que eu ia contar, acabei que eu falei, que eu fui para outra coisa, mas eu não posso deixar de falar. Então vinha Davi com seus guerreiros com fome de uma guerra, de uma batalha. Eles estavam em pleno Antigo Testamento. Ele era amigo do sacerdote. O sacerdote ia pegar os pães da preposição e jogar fora. Davi então chega para o sacerdote e diz: me dá pão aí. O sacerdote falou: não, mas esse é o pão da proposição, não. Como é que eu vou fazer isso? Mas assim, nós estamos aqui fora, todo mundo veio da guerra, e vocês fizeram algumas feiuras, algumas coisinhas a gente fez lá, né? Estava na guerra. Ah, tá. Se contaminaram. Foi. Aí Mateus vai lá e dá a resposta. Lá nos evangelhos, a resposta. Ele estava no tempo da lei, comeu do pão e não morreu. Olha que estranho.
Uzá tocou na arca e caiu incinerado, queimado, torrado, fedido. Mas Davi comeu dos 12 pães que ficavam expostos no santo lugar e não morreu. Aí você vai lá em Mateus, está dito. Davi comeu e não morreu. Sabe por quê? Você sabe, Dandan? Porque ele estava com fome. Porque Davi teve fome. Perceba que a graça é sempre maior, que a graça ela não invalida a lei, mas ela cumpre a lei, e muitas vezes de forma instantânea. Era para Davi morrer, mas a graça antecipou o movimento e cobriu Davi e guardou Davi. Por qual motivo? Porque ele teve fome. É fácil de entender. Davi não estava comendo do pão para profanar o templo, o tabernáculo. Ele estava comendo o pão porque ele tinha fome. E a propósito, esse pão representava as 12 tribos, mas também representava Cristo. Deus, eu nunca vi na Bíblia Deus preferir a lei em detrimento à graça. A graça sempre vai se manifestar. Deixa eu pegar um texto aqui, Romanos 4. Oxe. O que eu falei? 4 não, 10, 4. Tá doido? Escuta isso. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Perceba que Cristo faz a lei caducar. Ela já não tem mais valia sobre você. A lei manifesta em você o pecado, mas não pode manifestar sobre você a sentença que ela definiria. O fim da lei é Cristo. Quando olhamos para mim, para você, nos olhamos, nos percebemos nas nossas falhas, tão pequenos somos, devemos lembrar que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Ele veio cumprir o que eu e você não podíamos cumprir. Estamos aqui para não desapontá-lo. Ainda que a gente saiba que nós não conseguiríamos cumpri-la, nós vamos lutar até o fim para poder agradá-lo, surpreendê-lo, tirar dele um sorriso. Eu sempre gosto dessa frase, tentar tirar dele um sorriso. Fazer algo que faça com que ele sorria para mim, com que ele se alegre. Isso é a graça. E tudo mais que você imaginar de bom, pode botar que é graça. E tudo isso se pode multiplicar pelo número que for, que jamais vamos conseguir alcançar a graça nesse aspecto. Por isso a graça é essa entrega dele. Não tem nada em mim, em você,
que pudesse atraí-lo. Por isso somos nós que fomos atraídos pela beleza da sua santidade. É verdade. Eu quero, nessa madrugada, te dizer que tem um selo no meio da tua testa, que é um dos textos da Bíblia que eu mais amo, Efésios 1:13 e Efésios 1:14. Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da glória de Deus. É Ele quem te garante que você vai ter essa glória, vai viver essa glória. É Ele quem está dizendo para você que é tempo de glória, é tempo de brilhar, é tempo de apontar para o céu e dizer para o mundo inteiro quem é o seu Deus. Quando te perguntarem aonde está o teu Deus no meio dessa calamidade, aonde está o teu Deus no meio da porta que se fechou, aonde está o teu Deus, você que perdeu a saúde, aonde está o teu Deus? A resposta é tão simples. Ele está onde ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Tudo na nossa vida tem um prazo de validade, exceto a graça, a bondade e misericórdia de Deus. É para sempre. O resto já está com o dia contado. Que o dia de amanhã seja um dia de alegria, de festa, de relampejos, de ideias. Que você tenha sonhos proféticos, viagens espirituais. Que você seja visitado por anjos. Que palavras gritem ao seu ouvido a própria palavra, a Bíblia, mostrando textos que são direcionamentos. É Deus apostando em você. E não é apostando um pouco ou algo. Ele apostou tudo. Estamos colocando a nossa vida nisso. Crendo. No dia da vitória. Te celebramos, Deus. Te celebramos, Pai. Te adoramos, Senhor, pelo sacrifício vicário. Espírito Santo, ajudador, amigo e fiel. Aquele que não nos desampara, que se entristece quando estamos tristes, mas aquele que sorri quando sorrimos. Aquele que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece, que nos faz melhor, que transforma o nosso caráter, que modifica a nossa essência, que muda o nosso DNA. Que tudo aquilo que é teratogênico, mutante, seja novamente devolvido e retornado à origem da perfeição. Mente sã e corpo são. Plenitude no amor. Plenitude nos relacionamentos. Na profundidade, no trabalho, no lidar com os homens. E no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não é uma boa para os homens ou para o próprio inimigo ter inimizade com você. Quem tem inimizade com o Filho de Deus tem antes com o próprio Deus.
Deus abomina irmão que põe irmão contra irmão. Deus exalta o humilhado, mas resiste ao soberbo. Porque a soberba precede a queda dos homens. Não queremos fazer nada, Senhor, nessa geração e nesse tempo, se o Senhor não fizer. Se o Senhor não for conosco. Queremos que o Senhor vá conosco. Visita agora cada um aqui nessa live. Toca, Espírito Santo, no mais profundo. Visita tocando, tirando, arrancando toda dor, toda ansiedade, toda tristeza, todo vazio, toda dúvida, toda voz que fala de forma contrária à tua palavra, acusando, apontando, condenando. Porque para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. A sentença que está sobre a nossa vida é absolvido. Livres. E aonde o Espírito do Senhor está, temos liberdade para adorá-lo. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas você pode abraçá-lo, beijá-lo. Você pode ir mais fundo. Você pode mergulhar, você pode chorar. É do seu jeito. Porque agora é só você e ele. Eu sou do meu amado. E o meu amado, ele é meu. Te adoramos, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Há um caminho, uma esperança. Ó prisioneiros da esperança, restituirei em dupla porção. Vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. Imagine eu, o Pai Celestial, que não poupou o seu único filho, que eu não faria por vocês. Eu adoro esse verso. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, do norte, do sul, do leste e do oeste. E como o Senhor diz em Isaías, do norte, do sul, do leste e oeste. Camelos e dromedários. Sul, entregue. Norte, não detenhas. Que haja uma transferência de recursos e riquezas. Queremos mais testemunhas. Em nome de Jesus Cristo. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Um Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça,
que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Tudo em mim era incerto, e os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente em Ti. Um Deus que cumpre Sua palavra e me guarda. Quando o tempo quer chegar no fim, preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Um minuto. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Ora aí, Daniel, para a gente encerrar essa noite, esse momento. Pai, te agradecemos pela Tua maravilhosa graça, porque o Senhor nos amou, Deus, antes de tudo. O Senhor nos separou, o Senhor nos comissionou. Te agradecemos. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que está aqui nessa noite. Sim, Deus. Nessa madrugada. Sim, Deus. Nós não temos nada a pedir, Senhor, só agradecer. Amém. Nós somos gratos, nós somos gratos. Mais grato a Ti, Deus, mais gratos a Ti. Pelo banquete que o Senhor nos serviu nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Gratos, gratos. Mais grato a Ti. Mais grato a Ti. Somos gratos a Ti. Obrigado a vocês que estiveram conosco nessa madrugada, nessa live abençoada, agraciada, favorecida. Que o dia de amanhã seja um dia de alegria, de colheita, de abundância, de busca e de interesse.